Eu entendi que todas as pessoas que passam por processos árduos, por muitas lutas e batalhas desde criança, é porque tem algo tentando paralisar essa pessoa. E eu sou uma delas. Então, muitas das vezes eu não compreendia porque tantas afrontas, tantas pessoas tentando neutralizar os meus passos e armando para mim. Né? Ah, mas Cleide, como assim? Como assim? Sim, por incrível que pareça, né? E o que eu posso lhe dizer é que eu passei por abuso com 8 anos. Com 17 anos eu fui. E depois eu entrei em um relacionamento, o qual eu sofri quase 12 anos. Tentativa de. E eu escapei por conta de 2 visões e uma revelação que eu tive de madrugada. E ali uma voz falou para mim: chegou a hora de você sair disso. Você precisa lutar. Porque enquanto há vida, há esperança. Existem pessoas que vão ver o seu processo, o seu sofrimento, mas não vão estender a mão. Existem algumas pessoas que vão saber de tudo que você está passando, mas não vão lhe estender a mão. Então você precisa compreender neste momento que só você pode se ajudar. Quando você reage, quando você passa a lutar e correr atrás daquilo que pode ser melhor para você se sair desse problema em que você entrou. Muitas das vezes, algumas pessoas entram em processos ruins porque não tem saída para ela. Foi o meu caso. Eu não tive saída. Mas eu decidi prestar muita atenção no que estava acontecendo em minha volta. Eu comecei a me questionar por que eu sou tão perseguida. Porque tudo isso está acontecendo em minha vida. E eu ali vi aquela luz, aquele estralo. Deve ter algo maior para mim lá na frente. Deus tem um propósito muito alto na minha vida. Tem um chamado, alguma coisa Deus tem. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive um sonho de madrugada. E ali, nessa visão que eu tive, eu vi 2 anjos dentro de uma sala com várias crianças. E essas crianças, elas olhavam diretamente para um quadro negro, né? Tipo aquele quadro de sala de aula, né? Muito grande assim na sala. E vinha 2 anjos e me chamavam. Eu saía com eles, e eles ali olhava para cima e descia uma luz, tipo um farol gigante redondo para o chão, apontando para o chão. E nós entrávamos no meio daquela luz ali, no centro daquela luz. E aquela luz começava a puxar a gente para cima, como se fosse um elevador. E quando eu chegava lá no alto, eu me deparava com um homem sentado no trono. E ele tinha uma luz resplandecente no rosto dele. E eu, como criança, né, ali naquele momento, eu pensei, por que eu não consigo ver o rosto dele, não consigo ver o rosto desse homem? Eu ficava me abaixando para tentar ver o rosto dele. E ele falou para mim assim: tenho eu uma missão contigo ali embaixo. E eu olhei para ele e perguntei: missão comigo? Ele falou: sim, com você ali embaixo. E quando ele apontava o dedo para baixo, era uma altura imensurável, eu vi uma bola redonda, cheia de luzes piscando. Essa bola era azul e branca. E eu via um monte de luz piscando. Então, ali naquele momento, quando acordei, ouvi a voz da minha mãe gritando: Cleide, acorda, você está morta. E aí eu tomei um susto e acordei. E voltei para a realidade da Terra, porque a voz daquele homem era tão poderosa, tão mansa, tão gostosa. Sinceramente, eu não queria ter saído daquele lugar. Eu queria estar ali com ele, eu me sentia muito confortável, muito bem protegida ali com aquele homem. E esse homem eu sei que foi Deus. Esse homem eu sei que é Deus que me guarda todos os dias. E ali eu acordei e fui em vários lugares saber, contar esse sonho, saber qual era a tradução desse sonho. E só com 17 anos eu entendi, né? E realmente Deus falava de uma missão na minha vida. Então todos os dias eu acordo com essa sede
de compartilhar com você, dessa vontade de alertar você e dizer para você que ainda há esperança para a sua vida, que nem tudo está perdido. Eu não sei o que você está vivendo aí do outro lado, não sei o ambiente em que você se encontra, mas eu digo a você, reaja, luta porque há saída. Para mim, todo o cenário em minha vista, em minha volta, para mim eu achava que não haveria saída. Mas eu reagi, eu comecei a agir, eu comecei a lutar por mim, eu comecei a me questionar, você pode, eu comecei a me dizer todos os dias, você vai conseguir, eu comecei a batalhar, comecei a correr atrás, estudar, fazer curso, me aprimorar. E outra coisa, eu saí com louvor e com vida de tudo que eu vivi, porque eu passei a confiar ainda mais nesse Deus vivo que eu sempre confiei, porque até então sobre tudo aquilo que eu vivia e passava de traumas, de lutas e batalhas, eu culpava ele, porque eu dizia, por que o Senhor não me protege? Mas não é sobre a questão do porquê Deus não nos protege. A questão é sobre nossas escolhas, o que nós escolhemos para sermos, o que nós escolhemos para as pessoas com que a gente escolhe para caminhar lado a lado com a gente nessa terra. As pessoas às quais a gente permite entrar em nossa vida sem autorização, mesmo sabendo que essas pessoas são tóxicas. Então, eu aprendi a escolher aquilo que é melhor para a minha vida. Eu aprendi a me separar. Eu me separei do resto das coisas que eu via que me prejudicava. E hoje, eu estou bem. Eu sou uma mulher bem sucedida, restaurada. Os meus filhos são bem criados, bem sucedidos. E detalhe, eu criei meus filhos sozinha. Meu filho tinha 5 anos quando eu me separei. De lá para cá eu criei meus filhos. Hoje eles são adultos, formados e bem-sucedidos. E hoje eu quero dizer para você, homem, você, mulher, ainda há esperança para a sua vida. Levante a sua cabeça e reage. Comece a correr atrás daquilo que você... Algum tipo de escape para você, algum tipo de saída. Não deixe de estudar, de se aprimorar, de ler. Leitura aprimora muito a nossa mente, transmite, transfere você de um país para o outro, te leva para lugares altos e você começa a ter conhecimento em muitas coisas. E eu busquei ler muito, estudar muito, nas possibilidades que eu pude na minha vida e deu certo. Então, seja você esse homem vitorioso, seja você também essa mulher vitoriosa que eu sei que vocês são. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que nada para Deus é impossível. E Ele é nosso Criador. Ele não manda a gente procurar nada de errado, muito pelo contrário. Ele deixou as instruções para que eu e você pudéssemos nos encontrar nele. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, proteja todos os dias da sua vida. Reage, já deu tudo certo. Você vai conseguir. Não ouça as vozes contrárias, não ouça nunca a terceira voz se não for a voz de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Fica com Deus.